Olá, começando mais uma live, já esperando aqui o nosso convidado hoje, né? Agora dessa tarde. Nós que estamos nesta série de lives aqui no canal da BaseTag. Já agradecendo aí a participação das pessoas que estão chegando, né? Agradecer aí o prestígio, né? E o carinho de vocês. A ideia dessa nossa série de lives aqui no canal do Instagram da BaseTag é justamente auxiliar o mercado imobiliário nesse momento com informações, com notícias, com dicas, com maneiras diferentes de se trabalhar, de entender quais são as parcerias que estão funcionando, o que a gente pode fazer de diferente neste momento, né? Enfim, e hoje nós já tivemos a nossa primeira live às 13 horas, né? A gente falou com a Elisiane da Mitra, representante da Porto Seguro, e falamos a respeito aí dessas questões voltadas para contratos de locação. Foi bastante interessante, foi bem legal, tá? E agora, na nossa segunda live do dia, a gente tem assim a honra e o carinho enorme de receber aqui no nosso canal o presidente do COFES, o senhor João Teodoro, uma pessoa que a gente tem grande consideração e o mercado todo, de uma maneira geral, né? Que há bastante tempo é corretor e é uma pessoa que realmente pode, nesse momento, nos dar informações precisas, né, e reais a respeito da movimentação que vem acontecendo também nas esferas estaduais, federais, e que possam auxiliar o corretor de imóveis, as imobiliárias nesse momento. Senhor João Teodoro, como vai? Prazer recebê-lo. Olá, Tatiana, como é que dá você? Tudo bem? É um prazer muito grande poder Bem, falar com você e com todo o povo que está nos assistindo aí. eu que fico feliz em recebê-lo, em assim conseguir um espaço na sua agenda. Eu sei que o seu tempo é bastante tomado, né, por atividades, e o senhor se disponibilizar a conversar conosco aqui já no final da tarde, quase na hora de descansar, o senhor está aqui conversando com os corretores do Brasil, né? Mas a nossa vida de corretor, você sabe que é assim mesmo, né? Não adianta, já não tem horário. E particularmente nesse momento em que estamos vivendo uma crise aí decorrente desse tal de coronavírus, realmente o trabalho fica mais complicado. E temos feito um trabalho muito forte do ponto de vista remoto, né? Para auxiliar os corretores, auxiliar os nossos conselhos, enfim. E aí não tem horário não, a gente está por aqui. Mas eu quero começar te agradecendo pela gentileza do convite e também Imagina. pela nossa amiga Isabel, né? Nossa amiga em comum, que Sim, proporcionou a nossa aproximação, né? E também a sim. Lúcia, que está aqui do meu lado e que trabalha junto comigo no COFES, em contato com o pessoal dos nossos CIPS, que são os nossos corretores internacionais. Então, eles todos estão ligados também com a gente agora aqui, ok? Ah, que bacana. A Isabel já está assinando para a gente. Isabel, um abraço para você. Como tem muita gente entrando, a gente já está com mais de 50 pessoas entrando, a gente não vai conseguir mandar abraço hoje para todo mundo, mas conforme vai dando uma brechinha aqui, a gente vai mandando um alô. Coletivamente, né? Coletivamente. Isso. Mas me conta, como é que tá, já que começamos a falar de home office, é um momento inusitado, é algo que ninguém esperava, e a gente, em algumas situações, trabalha até em home office, mas não assim de uma maneira tão contínua, né? Gostaria de saber como é que está a sua rotina em home office, Na presidente. verdade, na verdade, eu tenho feito o seguinte, Tatiana. O meu home office tem sido o meu escritório, na verdade, entendeu? Em Curitiba, né? Porque eu não tenho ido a Brasília, naturalmente. Nós fechamos lá o nosso Conselho Federal para o atendimento externo por conta das determinações do próprio governo, do GDF, né? O Governo do Distrito Federal. E lá, então, a gente tem que trabalhar realmente recluso, não há outra forma. Então, eu Sim. estou trabalhando no meu escritório aqui, mas os nossos auxiliares também estão em casa. Só eventualmente a Lúcia aparece por aqui, a Geni, que é minha secretária, de vez em quando vem aqui dar um auxílio em alguma coisa, mas eu estou só no escritório, só eu e Deus. Mas está Está bem tudo bem, acompanhado, a gente então. vai bem acompanhado, com certeza. Então a gente vai tocando, né? E o nosso objetivo em fazendo esse trabalho tipo home office, né? Embora seja no escritório, é também incentivar os nossos colegas corretores de imóveis. Eu tenho defendido a tese de que nós devemos estabelecer no Brasil muito brevemente a reclusão não, o isolamento, né? Que o pessoal chama de vertical, ou seja, só das pessoas que realmente estão incluídas naqueles grupos de risco para o coronavírus. E os outros que Sim. estão bem de saúde, que não têm nenhum problema de imunidade, não têm doença pré-existente e tal,
esses possam trabalhar normalmente. Mas, infelizmente, tem havido aí uma certa dissonância entre os governos regionais, né? Não só dos estados, mas dos municípios também, e cada um toma medidas absolutamente ao seu próprio alvedrio, sem uma coordenação central, na verdade. Então, isso Sim. dificulta, né? Como a gente tem pessoal trabalhando no Brasil inteiro, isso dificulta muito, porque você não tem como tomar uma medida única que diga vai ser assim ou vai ser assado. Então, a gente vai auxiliando na medida do possível, orientando os conselhos regionais, e os conselhos regionais, em função das realidades locais, vão passando as informações para os corretores, para as imobiliárias e assim por diante. Mas eu acho que está indo bem. Eu tenho ouvido alguns comentários de colegas nossos que negócios estão saindo. Agora mesmo recebi aqui uma comunicação que o trabalho pode ser feito pelo corretor de imóveis, ele tem condições de fazer o trabalho remoto hoje com muita eficiência, inclusive utilizando a tecnologia como nós estamos fazendo nesse momento. Você tem hoje alguns dispositivos de tecnologia da informação que permite você mostrar o apartamento, andar por ele, filmar, enfim, fazer tudo o que você precisa como um profissional local, né, só que à distância. E depois, obviamente, na conclusão do negócio, você estabelece uma forma segura de manter contato direto com o cliente para, eventualmente, fechar o negócio. Eu acho que nós não podemos parar, porque o mercado imobiliário hoje no Brasil ele tem uma representatividade muito forte na cadeia produtiva do mercado imobiliário e, consequentemente, no produto interno bruto brasileiro. E se a gente parar, a gente vai contribuir para a derrocada do Brasil, entendeu? E nós Sem não podemos dúvida. permitir isso. Então, eu Sem tenho dúvida. incitado os nossos colegas a continuar trabalhando na medida do possível, né? Nós Inclusive também aqueles tivemos que não têm problema de relatos. saúde. Pois Claro, não. eu acho que sim. Inclusive, até pegando o gancho que o senhor colocou aqui, relato de pessoas, de parceiros, de imobiliários que são clientes nossos aqui em Curitiba. Nós temos uma rede imobiliária grande também, que é a Rede Bi, enfim, que demonstraram o imóvel de maneira virtual no sábado e na segunda-feira fecharam o negócio de venda à vista. Então, o mercado, a gente precisa se adaptar um pouco só a essa realidade agora, né, seu João? É verdade. Aliás, eu tenho vários amigos que estão na Rede Bi, inclusive meu irmão, o Cirso, não sei se você conhece ele. Ele Sim, está da também na Rede Futura. Bi. Tem acompanhado o trabalho todo da rede, está indo muito bem. E eu acho que temos que fazer isso mesmo, temos de incentivar o nosso pessoal a continuar trabalhando. E aquelas pessoas que não têm nenhum problema de imunidade, elas podem circular tranquilamente. Porque todos nós sabemos, já está comprovado cientificamente, que o vírus ele é nocivo, sim, para as pessoas que têm problema de imunidade, para as pessoas que têm doença pré-concebida, né? Esses pré-existentes, melhor dizendo, né? Essas pessoas têm problemas, sim, e poderão ter dificuldade de se recuperar. Mas, para quem está plenamente de saúde, não tem problema nenhum, ele vai talvez ter um pequeno efeito e logo está recuperado e pronto. O importante é que a gente continue trabalhando, porque não dá para parar o mercado, não. Justamente, né? E justamente que vinha num momento bastante bacana, né? E eu gostaria até de perguntar isso para você. Os impactos dessa pandemia no mercado imobiliário agora, né? Você acredita que a gente vai ter uma queda? Não? Sim? Qual é a tua perspectiva? O que você vem observando? Indiscutivelmente vamos ter uma queda, né? Porque nós já estamos há quase 15 dias totalmente parados. O mercado, o comércio está fechado, tem um monte de coisa fechada. Aqui em Curitiba, graças a Deus, ainda tem algumas coisas funcionando, né? Mas mesmo encontrar um restaurante, esses restaurantes por quilo que a gente usa no dia a dia para comer, está difícil hoje, entendeu? Ah, não tem. Então, consequentemente, isso impacta no mercado imobiliário, não tem como a gente tergiversar e dizer que não. Isso impacta no mercado imobiliário de maneira negativa. Mas o mercado não para, não. Ele continua rodando, embora em menor intensidade, ele continua rodando, os negócios continuam acontecendo. E nós esperamos que, na medida em que a gente for retomando o trabalho presencial, eu acredito, se Deus quiser, que nos próximos 10, 12 dias a gente vai estar retomando esse trabalho presencial, porque, segundo todos os comentários que nós temos ouvido dos técnicos em saúde pública, o pico do vírus aqui no Brasil, ele está para acontecer já nesta semana, né? E depois vem uma fase de arrefecimento. Então, eu acredito que logo, logo a gente vai estar disponibilizando vários serviços e aí as coisas começam a funcionar normalmente. Agora, acredito que como todas as outras crises que nós tivemos, em que o mercado se reprimiu
por problemas da crise, né? Depois que termina a crise, há uma superelevação, uma superativação do mercado imobiliário. E não vai ser diferente agora. Nós vamos ter aqui também, com toda certeza, assim que o mercado voltar à atividade de um modo geral, né? Comércio, indústria, serviços, etc., sem dúvida o mercado imobiliário vai liderar a reerguida da economia, com toda certeza. Eu não tenho dúvida. Até mesmo porque esse é um momento, né, que, de uma surpresa, uma pandemia, não é algo que vem há algum tempo, como uma crise econômica em que as pessoas já vêm, né, com certeza a gente percebe pelos canais sociais e pelo digital que a gente trabalha na nossa agência, o grande aumento de visualizações e de buscas e de pessoas que estão ali interagindo com os canais sociais. Eu também acredito que no retorno haverá uma demanda reprimida aí, né, das pessoas que vão continuar querendo fazer negócio e vão buscar aí os seus momentos de relacionamento agora, né, presidente? Com certeza. Eu acho o seguinte, viu, Tatiana? Esse pessoal que está em casa tem bastante tempo agora para ficar pesquisando nas redes sociais, entendeu? E os Tem. corretores têm de aproveitar esse momento, entendeu? Fazer Claro. contato com esse pessoal, porque se numa ocasião normal a gente manda uma mensagem, né, e recebe um lead, geralmente é um lead muito displicente. Olha, eu talvez tenha interesse, não sei o que lá. Mas agora que o cidadão está sem fazer nada dentro de casa, ele vai olhar com muito carinho as mensagens que você mandar para ele, entendeu? Sem Então, se dúvida. você tem Sem dúvida. para ofertar, é bem oportuno. Ofereça, porque o cidadão vai ter tempo suficiente para fazer uma análise bem acurada daquela oferta e certamente vai, sem dúvida, proporcionar a realização de um negócio. Vai depender aí do corretor de imóveis ter esse tirocínio, né, para chegar realmente usar esses tipos de equipamentos e depois saber convencer o cliente. Não tenha dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Foi super dica. Ó, já temos uma dica do presidente aqui. Eu acho até, inclusive, quem está em casa, está com a família inteira já há algum tempo, né? Está querendo conversar com alguém diferente, ó, tá aí a oportunidade. Agora ele quer conversar com o corretor. Mas e as ações do COFES nesse momento, presidente, nas esferas mais políticas, né? A gente tem percebido uma movimentação aí também junto ao Senado, junto ao governo federal. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco mais sobre essa sua atuação. Nós tivemos um problema. Primeiro, o governo anunciou, esse problema é até interessante a gente comentar, porque o pessoal precisa saber disso. O governo anunciou uma ajuda financeira para as pessoas que tivessem dificuldades financeiras no Brasil de R$200. E nós reagimos forte contra isso, naturalmente, porque R$200 eu chamei até de miséria, e você não devia ter usado essa expressão e tal, mas o nosso objetivo, quando usamos a expressão miséria, foi justamente tentar sensibilizar os nossos poderes constituídos para que eles percebessem que esse dinheiro é muito pouco para qualquer cidadão. Não precisa ser corretor de imóveis, qualquer cidadão com R$200 não faz absolutamente nada. E conseguimos, com isso, sensibilizar o Congresso Nacional, que passou a discutir o valor, né? E passaram para 500, depois passaram para 600. Ainda não é bom, mas é muito melhor do que 200. Né? Então, ficou estabelecido, já aprovado, agora já pelo Senado e pela Câmara, e já está nas mãos do presidente para a sanção, a lei que estabelece ajuda financeira para aqueles que realmente têm necessidade de R$600 3 vezes. Né? Não é 3 meses, são 3 vezes. Não importa se vai ser de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, ou de 30 em 30 dias, né? Eles vão ter direito ao total de R$1.800, essas pessoas, e em alguns casos é o dobro disso, quando é o caso de mulheres que chefiam as famílias. Então nós fizemos a nossa parte, o Conselho Federal interagiu. Perdeu uma oportunidade, sim, porque quando o Congresso decidiu, não, nós vamos reajustar esse valor e vamos propor um projeto de lei alternativo. Então, aquela proposta que vinha do governo federal foi transformada num projeto de lei do Congresso Nacional, que foi o projeto de número 1066, e já propondo inicialmente R$500, depois aumentado para 600. Mas ficou a dúvida, será que os corretores de imóveis terão direito ou não terão direito a esse tipo de benefício? E nós temos vários colegas nossos, sem dúvida alguma, que, lamentavelmente, estão em situação difícil e seria interessante que tivessem o direito a receber esse dinheiro. Então, o nosso trabalho foi junto ao Senado Federal, que foi a segunda casa por onde passou o projeto de lei, né, para que a gente inserisse um dispositivo no projeto de lei, antes de transformá-lo em lei, que favorecesse os corretores de imóveis. Nós elaboramos um texto bem abrangente, inclusive usei
a nossa amizade com o pessoal da Lopes, lá em São Paulo, o Marcos Lopes, Sim, que é nosso amigo, nos ajudou bastante na elaboração desse texto, e nós conseguimos fazer com que fosse admitido esse texto pelos senadores. Só que depois veio a seguinte consideração: olha, se nós inserirmos o texto completo, como vocês propuseram, o projeto não será aprovado definitivamente no Senado. Ele vai ter de voltar para a Câmara, para nova discussão na Câmara, ou seja, vai demorar ainda mais a concessão do benefício, que deve ser o mais imediato possível. Então, o Senado resolveu fazer um aditamento no texto, ou seja, como se fosse uma modificação apenas redacional, né? sim, E inseriu no texto apenas a palavra autônomos, entendeu? Que aí atinge, na verdade, todos, beneficia todas as categorias, né? E o nosso objetivo era esse mesmo, não só corretores de imóveis, mas como também advogados, engenheiros, médicos, contabilistas, todos aqueles que, sim, inscritos ou não em conselhos de classe, trabalhem de maneira autônoma, né? Então, acho que nós tivemos uma boa vitória. E agora o nosso passo seguinte é tentar, junto ao órgão que vai fazer a regulamentação do pagamento disso, estabelecer alguns parâmetros que facilitem a inclusão dos corretores de imóveis para receber também esse benefício quando necessitado, entendeu? Eu acho que foi um trabalho muito bom e, foi. graças a Deus, deu certo. Vamos continuar lutando. E agora temos outras coisas aí. Hoje, por exemplo, nós ficamos sabendo, logo cedo, a primeira coisa que eu fiquei sabendo, de um projeto do senador Anastasia, proposto por ele, não sei se você já está sabendo, que propõe uma barbaridade contra os aluguéis, que ficaram sem receber aluguel necessariamente até outubro, se não me falha a memória. A gente vai ainda analisar o projeto e ver o que a gente pode fazer para tentar derrubá-lo antes que ele seja aprovado no Senado Federal e depois na Câmara também, né? Mas Sim, são sim. coisas dessa natureza que não nos deixam dormir nesse momento. A gente está sempre atento, porque, lamentavelmente, esses projetos de lei que estão indo emergencialmente hoje para a Câmara e para o Senado, eles não passam sequer pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, um Sim, projeto como esse do senador Anastasia, no meu ponto de vista, como advogado que também sou, sim, eu acho que ele é assim, marcadamente inconstitucional, porque ele mexe com o direito de propriedade, né? E o direito de propriedade é sagrado pela nossa Constituição, nós não podemos mexer nele. Mas ele mexe, então seria inconstitucional. Só que, infelizmente, ele não passa pela Comissão de Constituição e Justiça para que ela primeiro julgue e diga: esse projeto é inconstitucional, vai para o arquivo. Não, ela vai direto para o plenário. E no plenário, lamentavelmente, nós temos lá 513 deputados e 81 senadores, e, lamentavelmente, não sabemos qual é a capacidade de percepção de cada um sim. deles, sobre a A sensibilidade sobre o Constituição, assunto. né? E também sobre a sensibilidade, entendeu? Então, essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, que dificilmente as pessoas percebem do lado de fora, mas o trabalho é intenso, nós não paramos. E eu digo para você, não são apenas os conselhos regionais, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, não. São os sindicatos também, os sindicatos das empresas, né, os Secovs, as ABICs, os sindicatos de corretores de imóveis, todos os Sim, segmentos, né, os engenheiros, os arquitetos, todos os segmentos que representam, de alguma forma, o mercado imobiliário, estão conosco na luta para preservar o mais possível a normalidade do nosso mercado e para que a gente consiga sobreviver a essa crise, entendeu? o pessoal aqui comentando bastante, a gente não vai conseguir ler todos os comentários, né? Mas aqui, por exemplo, a Lu Caribeiro disse: acredito que mais uma vez o mercado imobiliário vai crescer no momento de crise. Eu também acredito, eu acho que o brasileiro, a gente cresce nos momentos em que a gente é desafiado, né? E Nós aqui estamos outras pessoas falando. colocando que estão agradecendo aí o seu empenho e acreditando que é muito bom ouvi-lo nesse momento, as pessoas comentando e sabendo que estão muito bem representadas aí através do COFES. Que bom, a gente fica feliz, né, presidente? Uma Obrigado. pergunta: como é que faz para receber essas 3 parcelas aí? A pergunta, pessoal, eu Isso estou olhando ainda, aqui para o lado e vendo outras perguntas. isso ainda não sabemos. Nós estamos com o nosso pessoal técnico trabalhando justamente nesse quesito agora, porque o Sim, projeto foi encaminhado para a Casa Civil, né, para análise, e o presidente Bolsonaro deve vetá-lo, deve sancioná-lo sem veto, sim, acredito eu. sim, Só que depois de sancionado e publicado, obviamente, essa lei, ela ainda vai
para regulamentação pelo órgão operacionalizador, né? A gente não sabe aí se esse órgão operacionalizador deve ser a Caixa Econômica, naturalmente, mas se essa regulamentação vai ser feita pela própria Caixa ou por uma espécie de decreto do próprio governo federal. É isso que nós estamos tentando descobrir agora, mas no momento em que descobrirmos, nós vamos tentar interagir com esse departamento que fará essa regulamentação para deixar bem claro que os corretores de imóveis e também qualquer outro profissional que tenha a sua profissão regulamentada no Brasil, estando em situação de necessidade, possa ter acesso. Então, no momento em que a gente tiver essas informações, a gente vai passar, podemos até fazer depois uma outra live como essa. Perfeitamente, estamos à disposição. Tá? Agora, eu só queria complementar, Tatiana, pela conversa que você me fez antes da pergunta, para os corretores o seguinte: nós estamos vivendo uma situação diferente em que muita gente vai sair com dificuldade da crise, você sabe disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se vão sair com dificuldade, certamente terão de vender rapidamente os seus imóveis. E vender imóvel rapidamente, aliás, eu tenho um comentário interessante sobre isso, que tem muita gente que chega para mim, como integrante do mercado imobiliário, e diz, não, o imóvel não tem liquidez. O que tem liquidez é ouro, é ações, é não sei o quê. Então, a minha contestação é o seguinte: o imóvel tem tanta liquidez quanto qualquer outro ativo mais volátil, como é o caso do ouro, o caso de ações, o caso de títulos bancários, etc. Sim. Só que, quando a gente compra um imóvel, a gente já tem na cabeça o seguinte: eu estou comprando um imóvel para ganhar dinheiro, então eu não vou vendê-lo por nenhum tostão abaixo do que eu paguei, entendeu? Agora, quando o cidadão compra ouro, quando ele compra ações, ele não pensa assim. Ele pensa o seguinte: bom, as ações estão baixando no mercado, o ouro está baixando, deixa eu vender logo o meu ativo, Sim. Entendeu? E aí vende pelo preço que o mercado oferece. Por isso que vende rápido, obviamente, né? Então, todos... Existe essa diferença. Imobiliário tem, sem dúvida, grande liquidez. Agora, neste momento de crise, os preços devem cair com toda certeza, porque muita gente vai precisar vender rapidamente para recuperar o seu mercadinho, para recuperar o seu comércio, a sua indústria pequena, etc. e tal, vão precisar de recursos. O governo tem feito os seus esforços no sentido de prover esses recursos, mas eles nem sempre serão suficientes para recuperar o nosso comércio, a nossa indústria, enfim, a nossa economia. E aí vai haver, sim, imóvel vendido por preço bem abaixo de mercado. E aqueles que, obviamente, são corretores de imóveis deverão saber aproveitar essas oportunidades, pegar a sua relação, o seu network, né, de clientes e ofertar esses imóveis para que eles possam investir com qualidade nesses momentos. Infelizmente, assim que funciona no mercado. Não é se aproveitar da desgraça alheia, mas aproveitar é assim que funciona. Que o mercado oferece. E a pessoa que está vendendo, ela está necessitando também fazer capital naquele momento. Então, você está, de fato, auxiliando também o seu cliente, tanto o que vende quanto o que compra. Claro, de certa forma, você está ajudando também essa pessoa. Né? Sem dúvida. Quero mandar um abraço aqui ao Super Capanema, também está lá de Minas Gerais aqui com a gente, mandando abraço aí para todo mundo, pessoal de Miami, nos Estados Unidos, legal, bacana, show. Não vou conseguir mandar abraço. O pessoal aqui está dizendo o seguinte, ó. E sobre não cobrar os aluguéis, assim, ficar sem receber aluguel até outubro, por exemplo, inviabiliza muito a questão do aluguel a atividade da imobiliária que também trabalha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, presidente. Claro que inviabiliza. Inclusive, Tatiana, foi uma pergunta muito oportuna, nós discutimos isso porque tive uma reunião de diretoria com o COFES e acabamos faz mais ou menos 1h30, também virtual, naturalmente, né? E a gente comentou muito sobre isso. As imobiliárias estão sofrendo uma pressão muito forte, inclusive desse projeto de lei agora do Anastasia e de um senador lá do Maranhão também, mais ou menos no mesmo sentido. E o que a gente tem orientado é o seguinte: as imobiliárias têm de negociar com o proprietário e com o inquilino. Primeiro, esperar se o inquilino vai pedir, né? O inquilino tem que pedir. Porque tem muito inquilino que não vai ter problema de pagar, ele tem recursos e vai pagar. Mas tem muita gente que não terá condições de pagar mesmo. Né? Por Realmente. um motivo, não terá condições de pagar. Nesse caso, ele vai pedir arrego para a imobiliária. E a imobiliária tem que, por sua vez, entrar em contato com o proprietário individualmente, caso a caso, e tentar negociar. Nós, inclusive, estamos colocando à disposição dos conselhos regionais, eu vou fazer uma comunicação oficial amanhã a todos os conselhos regionais, porque todos os nossos conselhos têm uma comissão chamada Crescicom, que é uma espécie de comissão de conciliação, para evitar conflito. Né? Quando você tem um conflito entre duas partes, e uma delas é uma imobiliária ou um corretor de imóveis,
as pessoas querendo podem vir para o conselho e essa comissão tenta fazer uma conciliação de interesses antes de abrir um processo, entende? Como o PROCON, por exemplo, como esses órgãos de defesa do consumidor também fazem. E a ideia é a gente disponibilizar essas comissões nos conselhos regionais para que, quando a imobiliária, quando o administrador de imóvel não consegue uma negociação direta com o proprietário, trazer o proprietário para conversar com o conselho regional por meio dessas comissões e a gente tentar ajudar a fazer uma conciliação. Mas a ideia obviamente, não prejudicar nenhuma parte nem outra. O proprietário tem que entender que manter um bom inquilino, mesmo que ele tenha, de repente, de deixar 2 meses atrasados de aluguel, vale a pena, do que, de repente, ter que mandar embora esse inquilino e ficar com o imóvel desalugado por mais 6 meses, por mais 1 ano. Então, é um momento de reflexão de todas as partes. Se o inquilino está em dificuldade, o proprietário tem que pensar como é que ele vai ajudar nessa dificuldade para segurar o seu inquilino. Então, não dá para a gente pensar de maneira diferente. E uma fórmula vamos dizer que tenha 2 meses de retraso, a pessoa não consiga pagar durante 2 meses. Soma-se esses 2 valores, divide aí por 5, 6, 7, 8 pagamentos, dependendo... Exatamente, dependendo da capacidade de esperar do proprietário, né, e da capacidade de pagamento do inquilino também, naturalmente. Né? Justo, e agrega essas parcelas aos aluguéis vindouros, né? E aí todo mundo sai satisfeito da crise e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas as imobiliárias não têm outra saída, tem de negociar. É o momento do corretor mostrar a sua capacidade de gestão de conciliação de interesses, entendeu? Eu acredito, eu gostaria até que o senhor, não sei se concorda comigo ou não, mas em determinado momento, algum tempo atrás, o pessoal comentava em alguns eventos, né? Pois é, veja só, o corretor de imóveis é uma profissão que vai sumir do mercado, enfim, né? E a gente sempre disse que não, né? Que o corretor de imóveis ele tem que usar toda a tecnologia possível a seu favor e que ele tem um grande diferencial. Eu acho que agora essa crise atemporal que nós estamos submetidos demonstra que realmente agora o papel do corretor, o papel da imobiliária, não é um papel de tecnologia, é um papel que só o bom senso, é só o profissional mesmo que vai conseguir fazer uma negociação que seja atrativa para ambas as partes, né, presidente? É verdade, Tatiana. Eu estou no mercado imobiliário, apesar de não parecer tanto, eu estou desde 1972, então é tempo para chover. Não parece, não parece. Obrigado. Eu me lembro que quando nós começamos a ter internet, aliás, mais ou menos no ano de 1980, aliás, 90, 2000, mais ou menos 87, 88, eu já estava como conselheiro lá no Conselho Federal e eu participava de uma comissão de trabalho designada pelo então presidente, que era o Valdir Luciano, na tentativa de fazer com que os corretores se integrassem à internet naquela época, porque nós tínhamos apenas 14% dos corretores no Brasil, apesar da internet ser bem mais antiga, né, que tinham e-mail, só para você ter ideia, não nos falava em outras tecnologias, bastava e-mail. Só o cidadão tivesse um e-mail. E nós implementamos um programa chamado PRONIT, Programa Nacional de Integração Tecnológica, e, através desse programa, a gente fez um trabalho muito forte para que os corretores se interagissem com a tecnologia. Graças a Deus, hoje não tem nenhum corretor, nenhuma imobiliária que não esteja conectado, né, via internet, com o seu próprio e-mail, com o seu próprio site, enfim, desenvolvendo negócios online. E houve muito medo. Eu escrevi alguns artigos recentemente, coisa de uns 3 ou 4 anos, negando completamente essa possibilidade de extinção do corretor de imóveis como intermediador de negócios. Isso não existe. A tecnologia ela veio, sim, para modificar a vida do profissional corretor de imóveis, das imobiliárias de um modo geral, mas não para extingui-los. Então, ninguém vai tirar, por exemplo, essa minha capacidade de conversar com você, entendeu? Nenhuma máquina vai ter condição de fazer o que eu estou fazendo agora nesse momento com você e com todos os acompanhar a evolução da tecnologia, realmente aí nós corremos o risco de ser extintos. Mas aí individualmente, não uma categoria, não uma classe de profissionais, entendeu?
Então, não haverá Justamente. extinção dos corretores, com certeza, como mediadores de negócio, eles cada dia serão mais requisitados, com toda certeza, mesmo com toda a tecnologia, só que eles têm de se integrar às novas realidades tecnológicas. Não dá para ficar para Sem trás. dúvida. Okay? Sem dúvida. A gente tem que usar a tecnologia para trabalhar, mas não esquecer de que as pessoas são analógicas, né? A gente sente, a gente quer todo esse contato, mesmo que agora virtual o contato, mas a gente quer, né? Analógicas, sinestésicas, né? Elas precisam do Tudo contato. isso. Precisamos como ser humanos. Eu quero mandar aqui um recado também. O presidente do Cresce Paraná, o senhor Luiz Celso, ele está agradecendo o empenho seu aí, inclusive, nesse trabalho fantástico, 24 horas aí em defesa da categoria, né? Então, um abraço aqui para o senhor Celso Castagnaro, Obrigado, aqui Luiz também do Celso. Um Cresce abraço para Paraná. você também e para todos os nossos presidentes, que todos eles estão empenhados. Luiz Celso aqui no Paraná, mas temos outros 24 conselhos regionais, né, no Brasil, todos eles empenhados em também trabalhar em prol da nossa categoria e do mercado de modo geral. Bom, e assim, para a gente finalizar já quase, porque o tempo passa tão rápido que a gente quase não percebe, né? Rápido. Então, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou passando rapidinho aqui. O pessoal perguntando se haverá alguma mudança em relação à anuidade de 2020, se tem alguma coisa nesse sentido, presidente. Eu estava esperando essa pergunta antes de você terminar a entrevista. Sim, nessa reunião de diretoria de hoje, nós decidimos por unanimidade, agora já com respaldo, inclusive, do próprio Tribunal de Contas da União, porque nós fizemos consulta a todo esse pessoal, porque uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, Tatiana, é que nós somos uma autarquia federal, né, os conselhos regionais e o Conselho Federal, e devemos obediência à lei das licitações, que é a Lei 8666, e a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, a quem nós prestamos contas de cada centavo que a gente gasta nos conselhos regionais. Então, não podemos gastar ao bel prazer o dinheiro que recebemos pelas anuidades dos corretores de imóveis. Assim como não podemos conceder benefícios fora da lei, né? O Tribunal de Contas da União acaba de conceder uma moratória para prestação de contas e, com base nessa própria moratória, nós também pegamos o barco para fazer uma moratória no prazo de pagamento das anuidades dos corretores de imóveis. Então, eu devo publicar isso ainda essa semana, não sei se eu vou conseguir publicar amanhã, com certeza não, mas até sexta-feira, com certeza, eu devo publicar, mas já vou encaminhar amanhã cedo para todos os conselhos regionais, para colocar nos seus sites, à disposição de todos os conselhos regionais, em postergar por mais 60 dias, até o dia 5 de junho, sem qualquer acréscimo do valor da anuidade, tá? Em todos os conselhos regionais do Brasil. E aí, algumas outras possibilidades. Quem não puder pagar o valor integral, poderá parcelá-lo também, desde que ele faça esse acordo até o dia 5 do mês que vem, né? Até o dia 5 de maio, ele pode fazer um acordo para pagar o mesmo valor, 3 parcelas sem juros, ok? Perfeito. E ainda, se ele perder todas essas duas oportunidades, ainda ele terá uma terceira, só que daí a gente obrigatoriamente tem de aplicar a correção legal, não tem outro jeito. Ele poderá parcelar daí em até 6 pagamentos o valor da anuidade, que hoje é R$ 652, se a memória não me falha, em 6 pagamentos, desde que não passe do mês de dezembro, porque nós não podemos passar para o ano seguinte a receita, o exercício, que é né? orçamentariamente prevista para esse exercício, entendeu? E também para auxiliar aqueles que têm dívidas pretéritas, né, ou dívidas anteriores não quitadas, nós abrimos uma possibilidade de refinanciamento. Vamos publicar também. Quem quiser vai ter oportunidade até o dia 31 de agosto para fazer um refinanciamento pelo prazo que ele quiser, desde que as prestações não sejam menores do que R$ 120, entendeu? Então, quem tem só notícia boa hoje aqui. Caramba, só notícia boa. Eu estou devendo atrasado lá R$5.000. Esses R$5.000 podem representar 3 ou 4 parcelas e ainda com uma vantagem. Nós trazemos, esquecemos juros, correção legal, tudo isso, né? Já conversamos com o TCU, inclusive, já aceitaram. Nós esquecemos todas essas correções legais e trazemos o valor das anuidades anteriores devidas para o valor da anuidade presente, ou seja, da anuidade de 2020. E aí fazemos essa facilidade para ele pagar em 20, 30, 40, 50, 60 meses, desde que as parcelas não sejam menores do que R$120. Então, algumas facilidades que nós estamos trazendo para os corretores de imóveis de todo o Brasil, para que eles possam continuar
auxiliando os CREs a sobreviverem e os CREs continuem auxiliando os corretores de imóveis com tudo que eles conseguem promover e, além disso, garantindo a reserva técnica legal de mercado que faz com que os corretores trabalhem com certa tranquilidade. Imagina você, se nós não tivéssemos os conselhos regionais de corretores de imóveis, se não tivéssemos a nossa profissão regulamentada, qualquer cidadão poderia ser corretor. O quitandeiro, o açougueiro, sem qualquer demérito, né? São todas profissões dignas. Mas eu quero dizer que todo mundo poderia ser corretor de imóveis, né? E aí não haveria nenhuma ordem no mercado, nenhuma reserva técnica legal para que o mercado tivesse profissionais competentes e preparados para enfrentar as dificuldades que as nossas transações imobiliárias impõem, ok? Ok, eu quero aqui mandar um abraço também para o presidente do CRES de Minas Gerais, presidente Newton, que aqui mandou um abraço para a gente, parabenizando. Muito obrigado. Muito carinho aqui. Eu vejo assim, o pessoal comentando, né? E eu quero agradecer a Isabel, que também está nos ajudando aqui, a Lúcia, né? O pessoal, porque são tantos comentários, a gente acaba não vendo. Mas na sequência, quando a live acaba, eu consigo ver todos os comentários e a gente vai repassar para a Lúcia depois para ela avaliar. Então, vocês podem ficar todos bem tranquilos e sentir-se todos abraçados virtualmente hoje, né? Um dia de muitas notícias boas num momento, né, desse. A gente percebe o trabalho que o Copes vem fazendo. E sempre que tiver notícias tão boas assim, nos acione, porque a gente gosta de dar notícia boa aqui também, viu, seu João? Muito bom, viu? Eu quero deixar o espaço aberto para que o senhor deixe a mensagem final agora. A gente sabe que é um momento de dificuldade, que houve um impacto muito grande a princípio, mas logo as pessoas vão se acomodando e percebendo que existe, como todo brasileiro, graças a Deus, existe uma maneira de trabalhar e a gente continua trabalhando e a intenção é continuarmos vivos a princípio e depois saudáveis, né, e continuarmos com os nossos negócios. Então, eu gostaria que o senhor colocasse agora a sua mensagem final para todos os corretores. Quero deixar a mensagem final aos corretores o seguinte, Tatiana. Eu acredito muito na tal do isolamento vertical. Acredito mesmo, né? Por tudo que a gente tem lido, tem ouvido. Eu sou muito curioso, né, em leitura, em escrever, eu gosto muito de escrever também. E eu tenho acompanhado a evolução dessa doença ao redor do mundo. E nós sabemos que a maioria absoluta dos casos graves da doença já está com pessoas acima de 70 anos, pessoas acima de 80 anos, né? E o pessoal mais jovem não tem tantos problemas. Pode até contrair o vírus, mas eles saem dele rapidamente, sem qualquer coisa mais grave, sem qualquer problema. Nós, inclusive, já tivemos 2 presidentes nossos que contraíram o vírus e estão saindo muito bem, muito tranquilamente, e não são pessoas tão jovens assim, pessoas acima de 60, 65 anos, e estão se saindo bem. Então, a minha recomendação pessoal é o seguinte: se você está bem de saúde, se você não tem nenhum problema de imunidade, porque o grande problema do vírus é a baixa imunidade. Se você tiver baixa imunidade, fique em casa, não vá para a rua. Mas se você não tem problema de imunidade, vá para a rua, vai trabalhar, que não tem problema nenhum, tome os cuidados necessários, né? Quando você chegar em algum lugar, sempre se higienize com álcool gel, use máscara quando sentir que tem essa necessidade, e quando receber alguém em seu escritório, use dos mesmos cuidados, né? É preciso que as pessoas se cuidem. Por exemplo, você pega no telefone celular, cumprimenta alguém pegando na mão, você pode estar transmitindo o vírus através do telefone celular. Você pega num trinco de porta, né? Pega nas teclas do computador, enfim, tudo isso tem de ser higienizado permanentemente. Quem tem banheiro no seu escritório tem que higienizar todos os dias com todos os equipamentos necessários para eliminar a eventual existência do vírus. E aí a gente pode trabalhar com toda tranquilidade. Eu tenho certeza de que nós podemos recomeçar devagarinho a retomada dos negócios e se Deus quiser, nós teremos aí um breve intervalo, uma breve interrupção do mercado imobiliário, não completa, uma interrupção parcial, por uns 15, 20 dias. Depois a gente volta à normalidade, se Deus quiser, e vamos continuar sendo o mercado pujante que nós sempre fomos e uma categoria forte, aguerrida. Porque eu tenho lembrado às pessoas o seguinte: eu, ao longo de toda a minha vida profissional, já passei por muitas crises, uma delas, inclusive, a de 1986, quando foi implantado o Plano Cruzado no Brasil, e nós chegamos a ter inflação no Brasil de 83% ao mês, né? Eu me recordo. Não sabem nem o que significa isso, mas não sabem o que significa isso. Mas eu senti na pele isso, quase quebrei. A minha imobiliária, na época, quebrou literalmente. Por uma graça divina, eu consegui um negócio de última hora que salvou
a minha empresa. Mas não só eu, muitos dos nossos colegas tiveram muita dificuldade, mas saímos das dificuldades e hoje estamos aqui, graças a Deus, muito bem, e enfrentando mais uma dificuldade da qual nós vamos sair também e vamos estar contando isso para os nossos filhos, para os nossos netos no futuro e dizendo que, mais uma vez, a altivez, né, a garra, a dignidade do profissional corretor de imóveis venceu essa crisezinha do coronavírus. Se Deus quiser. É isso mesmo. Bom, Amém. Graças a Deus. E olha só, todos eu vou dizer uma nós- coisa, a gente vai voltar a conversar, presidente, e a gente vai lembrar disso tudo com mais alegria, e eu tenho certeza que o que vai sair, o que vai restar dessa crise é que todos sairemos profissionais, pessoas e seres humanos melhores. Isso não tenho a menor dúvida. Sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que vai haver uma modificação fundamental na cabeça de todos nós. Que Deus abençoe Um abraço. todos nós. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A todos, amém. Um abraço para a Lúcia também, pessoal que está aí junto com a gente, né? Que bacana, show de bola. Então, vamos lá. A Lúcia dando tchauzinho aqui. Tchau, Lúcia! Obrigado pelo apoio. Muito legal. A gente vai encerrando a nossa live aqui, né? E vocês podem depois seguir, né? Esse material nos canais aqui da BaseTech, tá? E você, sem nenhum problema, vai poder assistir essa live por mais 24 horas, tá? Aqui no Story da BaseTech. Amanhã a gente tem às 13 horas o presidente da ADEME, Leonardo Pissetti, que também vai falar a respeito aí de algumas questões relacionadas ao mercado imobiliário. E às 18h30 o professor Marcelo Losso, ele também que é uma figura, estará conosco. Presidente, um grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado.